Quanto que, quando a gente procura, né, um processo de terapia, procura a saúde emocional e foco nessa prevenção, a gente consegue ter uma vida mais harmoniosa. E eu gosto da palavra harmonia, e é por isso, inclusive, que a Harmony chama Harmony, né? Porque muitas vezes a gente fala em equilíbrio. Só que o equilíbrio, muitas vezes, a gente se frustra porque a gente nunca consegue encontrar um equilíbrio em todos os âmbitos da área da vida. Né? Uhum. Então, quando a gente pensa em harmonia, fica um pouco mais fácil. Apesar de ainda não estar do jeito que eu quero, eu estou ciente dessa busca de desenvolvimento e eu posso conquistar. Isso, para mim, é trabalhar de uma forma preventiva, uma forma que é mais fácil. Então, é por isso que a gente sempre, em campanhas como Janeiro Branco, Setembro Amarelo, Dia da Saúde, nós sempre abrimos eventos para a sociedade, eventos gratuitos, que é para trabalhar com essa psicoeducação. Né? E aí, agora, com a quarentena, não foi diferente. Viva a internet, que nos possibilitou, né, estar todas as semanas aqui com vocês, para que a gente pudesse levar essas informações. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que eu conheci há pouco tempo, mas já simpatizei demais, desde o primeiro dia que eu a vi. A equipe aqui da Harmony já tinha falado muito bem dela para mim, que ela desenvolve seu trabalho infantil aqui, né? E quando eu a conheci, eu me apaixonei, assim, eu falei, que vibração, que pessoa simpática que é essa, né? Obrigada. E pensando, né, que esse domingo é o Dia das Mães, eu queria trazer um tema para elas, né? E que hoje a nossa grande realidade como mãe, eu também sou mãe, é enfrentar, né, esse momento da pandemia com os nossos filhos dentro da nossa casa, né? De uma forma que a gente tem que se virar nos 30 para dar conta, né, de tudo aquilo que a gente precisa lidar. Já era assim antes, só que nós tínhamos uma rede de apoio, né? A nossa família, os nossos pais, os avós das crianças, os bisavós das crianças, a escola, e agora não, né? Então nós estamos imersos, tendo que se virar com o trabalho, achar um lugar para trabalhar dentro de casa, né? Dividir, às vezes, o mesmo computador com outras pessoas, dividir a atenção com o marido, filho, e trabalho, e reunião, e tantas coisas, e a nossa saúde para onde vai. Né? E também como lidar com essas emoções que elas vêm, e vêm forte, como, por exemplo, a culpa, né? Porque muitas vezes a gente não se sente suficientemente boa, né? Só que tem até um teórico chamado Winnicott, que eu gosto de estudar bastante, que ele fala sobre isso, né? Da mãe suficientemente boa é justamente aquela que não é a perfeita. É a humana, né? É a humana. É a humana, com todas o seu turbilhão de emoção. Isso aí. Então, eu trouxe a Simone, que vai trazer esse tema. O tema que a gente propôs é como aproveitar a quarentena para reforçar o vínculo afetivo com as crianças. E eu já sei que ela vai trazer essa reflexão também em volta dessa introdução que eu acabei fazendo aqui para Que maravilha! colocar o assunto. Aproveitem, aqui do lado tem o chat, então vocês podem tirar dúvidas, falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções aqui do lado. Durante todo o webinar, eu vou pedir para que vocês mantenham tanto a câmera quanto o microfone desligado para a conexão ficar boa. Estamos gravando, porque nós vamos colocar depois esse vídeo no YouTube. Então, vocês vão poder receber, né, se vocês quiserem, e compartilhar com os amigos de vocês. Vou dar um recado também, que quando terminar, vocês vão receber um e-mail para vocês avaliarem também, nos darem feedback, sugestões de temas e mantendo contato com a gente. Vou deixar a palavra, então, com a Simone e aproveitem o máximo. Fiquem à vontade para a gente conversar bastante. Se não respondermos na hora, eu estou de olho nas perguntas, e aí no final, quando se acabar a explanação, eu volto aqui para a pergunta para ela responder, tá bom?
Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Que delícia, né? Eu estou me aventurando nesse mundo tecnológico. Tava até com frio na barriga, né? Mas quando a Fê me convidou para fazer esse webinário, né? Eu fiquei pensando em várias questões, assim, né? E num primeiro momento eu fiquei assim, uau, né? A primeira coisa que me veio foi o seguinte: vamos falar sobre o brincar, né? Nesse momento. Mas aí eu voltei para mim, para o momento, né, que a gente precisou se reorganizar, que eu comecei a atender online a partir do dia 13 de março, né? Então, a gente precisou adaptar a casa, que a minha casa, não sei como que era de vocês, mas a minha casa não era para fazer atendimento online, né? Não tinha um espaço, então a gente precisou se reorganizar. Como dizem os adolescentes, deu uma bugada no cérebro, né, para saber qual o caminho que eu ia fazer. Então, pensando nas minhas emoções, né, nessa semana aí de março, eu até queria perguntar para vocês também, né, quais foram os principais sentimentos que vocês tiveram no momento que vocês receberam a notícia que a escola pararia de fazer o atendimento, né, de ter o seu funcionamento físico, quando vocês precisariam não se deslocar mais para o trabalho, ou num primeiro momento se deslocar, tomando os devidos cuidados, porque ainda não estava muito claro o que estava acontecendo, né? Quais foram as coisas que foram passando na cabeça de vocês, né? Eu tinha ajuda, então eu sou mãe, eu comecei a falar e não me apresentei, porque eu estou um pouquinho nervosa. Eu sou mãe, meu nome é Simone, eu sou mãe de 2 meninas, né? Sou psicóloga, trabalho com um método chamado psicodrama, né, nos meus atendimentos. E o psicodrama, olha que interessante, né? Ele traz essa questão muito de você dar uma resposta nova às situações já vivenciadas, ou, né, você precisa se articular para trazer a espontaneidade e a criatividade. Esse é um momento que a gente pode até se paralisar ou a gente pode até se impulsionar, né? Mas eu estava falando, né, dos sentimentos vivenciados. Como é que foi isso para vocês, né? Eu acho que é um para cada faixa etária, né, para quem tem filhos, e até conviver com as pessoas, com as mesmas pessoas na casa 24 horas. Tem uma amiga minha que ela fala assim, se quem casou, não casou para conviver 24 horas. Eu não casei para conviver 24 horas, né? Então, essas dificuldades de conhecer de fato, de se permitir relevar algumas situações, né? E aí, para a gente conversar, eu separei, né? Eu fiz desse webinário 3 momentos. Então, num primeiro momento, qual foi o impacto emocional que essa mudança acarretou em mim? Eu, primeiro, no papel de cuidador, no papel de pai, no papel de responsável pela casa, no papel de mãe, né? No papel do quem toma as decisões, assim, sabe? O que acarretou para mim? Porque primeiro eu preciso me observar, né? Porque a partir das minhas emoções é a forma que eu vou me comunicar. Quem tem filho, independente da idade, né, e até com quem mora comigo, dependendo de como eu estou vivenciando aquele momento, é a forma que eu vou me expressar, seja verbalmente, né, fisicamente. Eu posso falar manso, mas eu posso olhar fuzilando para a pessoa, né? Então, por isso que foi essa pergunta, como que eu estava me sentindo naquele momento? É sempre muito importante, quando a gente está convivendo aí, de que forma que a gente entra em contato com essas nossas emoções, né?
quando a escola parou, eu queria que vocês me perguntassem, né? Até para a gente ir trocando informação. Eu falo bastante, tá, gente? Mas eu também gosto de interagir. Quando a escola, né, ela teve um período também para preparar os pais responsáveis para parar. Pelo menos isso foi com a escola das minhas filhas. Então, ela ficou uma semana mandando recado de que ia, né, de que ia parar por conta da pandemia e tal, e a gente foi se organizando. E até aquele momento a gente não sabia direito como que seriam as aulas, porque a escola não tinha esse hábito, né, de em alguns momentos fazer atividades online e outros presenciais. Tem escola que tem, né? Então já é meio caminho. E aí, e até para os educadores, né? Os professores também ficaram meio sem saber onde pisar, né? Então, quando parou, eu já estava com meio que eu organizei a minha rotina de atendimento para num primeiro momento, nos 2 primeiros dias, para eu estar acompanhando a minha filha mais velha, que olha, gente, às vezes a gente, né, acha, ela tem 10 anos, acha que não, é um mundo difícil, né? Por isso que é importante a gente olhar para a gente, né? É difícil para quem essa tecnologia, né? É difícil para mim, né? Eu sou curiosa, mas eu gosto que alguém faça para mim. Eu tenho as ideias, eu gosto que alguém faça, né? Mas eu não tenho paciência para mexer nesse bichinho tecnológico. E aí, quando eu vi. Ela chama Helena, né? A Helena tem 10 e a Beatriz tem 4. Beatriz está na creche. Ela sente falta da professora e sente falta dos amiguinhos. E a Helena, ela interagindo com a professora, né? No início foi por WhatsApp, então era muito confuso, porque a escola também estava tentando se adequar, né? Eles estavam se esforçando tanto, e aí eu percebo que é difícil, né? Tem uma cobrança muito grande dos pais em relação à escola, e uma dificuldade de entender que era um momento, a gente ainda continua num momento de adaptação, né? A gente, quando eu falo a gente, né, quando a gente está confortável, né, na nossa zona de conforto, a gente tem muita dificuldade de sair dela para desconstruir o que é confortável e reconstruir algo que a gente vai experimentar, né? Que eu conversei com a Fernanda foi o seguinte, que às vezes a vida é isso, né? Quando fica muito assim, aquela marola assim, aquele mar sem onda, né, aquela coisa, aí vem um vum para opa, né? Vem um vento para falar assim, aí, vamos dar uma sacudida, vamos sair do lugar um pouquinho porque você tem potencial para fazer mais coisas, né? Para olhar de uma outra forma. Então, eu acho que ainda, vejam vocês como estão, né? Ainda existe esse movimento de se reorganizar, de se reestruturar, né? De readaptar, de aprender, né? Novas informações, né? Eu estou achando demais esse momento de fazer lives e o webinário, porque eu sempre fui muito falante, mas eu sempre tive muita vergonha, né? E aí as crianças não têm tanta dificuldade. O que eu percebo, todas as crianças que eu atendo têm aula à distância, que eles estão tirando de letra. A atitude deles continua a mesma. Ai, Simone, é um saco fazer lição de casa. Entende? Né? Continua. Ah, aquele professor, sabe assim, né? Então, assim, do mesmo jeito que era no presencial, continua a distância. Mas o que eles falam? Putz, agora tá mais legal, sabe por quê? Porque dá para eu ficar comendo, eu posso deixar minha água ali, né? Dá para eu esticar minha perna, fico numa cadeira mais confortável. Mas sente falta dos amigos, né? Então eles não estão tendo dificuldade. Algumas crianças, mais ou menos,
que tem entre 10 e 11 anos, né? Teve uma pergunta aí, né? Fico preocupada quando estão tirando de letra. Tirando de letra, que eu digo, e tudo depende também, né, da maturidade, da responsabilidade que a criança tem nesse espaço, tanto presencial quanto tecnológico, entende? Porque é novidade num primeiro momento para o adulto, para quem é responsável, é até assustador, né? Porque a gente não é acostumado a ter aula à distância, a gente não foi educado nessa aula à distância, né? Mas é importante, assim, ó, eu olhar para mim, identificar qual que é a expectativa que eu tenho desse meu filho neste momento, né? Neste momento de isolamento, neste momento de pandemia, neste momento que ele está distante dos amigos, né? O que eu espero, o que eu gostaria, né? Se eu fosse ele, sabe assim, fazer uma pergunta sincera, né? Se eu fosse ele, como que eu agiria? Porque às vezes, ontem eu vi uma live de uma, eu não sei qual que é a profissão dela, mas ela é da Casa Moara, e ela falou o seguinte: o filho, ele já nasce nosso, ele não é dele, ele não se constitui uma pessoa independente no momento que ele nasce. Então ele já nasce cheio de expectativas, né? Não é nem ele que escolhe o nome. Eu fiquei, num primeiro momento, incomodada, mas eu achei sensacional. Eu, Simone, tá, gente? Mas é para a gente refletir, né? E aí, quando essa criança, então, assim, tem uma dependência, né? Quando essa criança começa a se tornar independente, e isso se eu, no meu papel de mãe, no meu papel de pai, no meu papel de responsável, deixar com que ele se torne autônomo, né? Fazer com que ele desenvolva autonomia, com que ele precise menos de mim. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas levam um susto, né? Porque eu já levei um susto com isso. Eu ouvi, eu gosto de falar assim, eu adoro me tornar desnecessária, né? E eu gostei dessa sensação com os meus alunos adolescentes, quando eles não precisaram de mim e construíram um projeto lindo, né? Então tem isso. Quando eu falo da questão de que eles estão dando conta, que eles estão achando, eles estão conhecendo um novo ambiente, né? E é sempre importante a gente olhar para a gente e separar o que é meu, né? E como que eu olho para ele? Será que eu olho para ele desejando, criando expectativas de como ele deveria agir, de como ele deveria ser? Ou eu olho para ele como um ser humano que eu estou ajudando a formar para o mundo, né? É muita responsabilidade. Então, eu acho que é este momento de acompanhar as nossas emoções, identificar as nossas emoções, até para aliviar as emoções dele, né? Deles, aliviar as emoções de menos cobrança, né? Porque o dia a dia, quando não tinha essa pandemia, eu não sei como que eram vocês, mas era uma cobrança lascada, né? Era correria atrás de horário, levanta, toma café, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Tinha criança que tinha muitas atividades. Hoje, as atividades continuam? Como que está aí na rotina de vocês? As atividades continuam, né? Continua essa correria. Eu fico imaginando assim, ó, que não é fácil a gente conciliar trabalho, home office, com a escola, com fazer a comida, de uma maneira leve. Porque às vezes o nosso pensamento está tão cheio de responsabilidade que a gente não olha para quem está pedindo atenção,
Olha assim, ó, olha. Mãe, me dá tal coisa, é muito mãe, né? É mãe, não sei como que é aí. Mas é mãe, aqui é mãe. O pai tá junto, mas é mãe, né? Eu falei assim, gente, não me chama, né? Falo, não me chama, por favor, né? E aí, eu falo, né? Eu acho que a gente precisa ter um momento assim né? De falar, olha, hoje a mamãe não está bem. Eu não estou conseguindo pensar direito. Então, eu preciso que vocês me dêem um tempo. Vai brincar um pouquinho, né? Então, como que funciona aqui em casa? A Beatriz, que é de 4 anos, ela tem o canto dela brincar. Vocês acham que todo dia ela vai brincar naquele canto? Não vai, né? Mas aí eu fico assim, B, qual que é seu canto de brincar? É ali, mamãe. Então, né? Aí eu falo, você quer todo dia que eu te chame atenção? Todos os dias? Mas aí o canto dela está organizado. Então, aos poucos, ela está aprendendo que ali é o canto dela brincar. Ali ela pode fazer a bagunça dela, né? Que é uma forma também da gente começar a organizar os espaços. Cada um precisa ter um espaço, pelo menos para conseguir, né, trabalhar um espaço, um horário, uma rotina, se possível, né? Eu fico, às vezes, quando eu falo isso, eu fico imaginando as mães que não têm ninguém para ajudar em casa. Então, aqui em casa, até como responsabilidade, né? Aqui em casa nós somos em 4. Então, enquanto eu estou aqui, meu marido trabalha na sala e a Helena está em aula agora, né? E a B está brincando. E aí, elas aprenderam também a respeitar os espaços, com muita conversa, né? E conversando assim, olha, a mamãe trabalha assim, atendendo pessoas, você não pode entrar no quarto, porque é um lugar que a mamãe conversa e ninguém pode escutar, né? É um segredo, a pessoa vai me contar segredos. Então você não pode ouvir. E a gente vai conversando, quando meu marido tem reunião, não pode fazer barulho. E isso foi construído, não foi de um dia para o outro, né? Esse movimento de conversar com a criança foi construído, né, desde pequeno. Então, assim, é importante a gente voltar para a gente e conversar com a criança, né? Eu lembro que logo no começo, eu sempre acreditei nessa questão do diálogo com os bebês e com as crianças, né? Eu acho que com todo mundo, eu acho que a gente sempre tem que pedir primeiro, antes de se aproximar de alguém, né? E eu acho, e esse é um momento que as pessoas, às vezes, por estar muito junto, por estar construindo uma intimidade, porque às vezes a pessoa pode morar junto e não ter intimidade, né? Então é um momento de construção até de intimidade. Quem é esse filho que está morando comigo? Este é o filho que eu sempre olhei, né? Na verdade, eu posso descobrir quem é ele, o que ele pensa, do que ele gosta. A gente está tendo mais tempo para isso. E é importante a gente se organizar para pequenos tempos, pequenos momentos, né? Cada um tem a sua responsabilidade aí a cumprir, mas um tempinho, né, para se distrair e para brincar, né? A organização do dia, de uma rotina, é importante para todo mundo quando a gente está em casa. E essa organização a gente pode fazer com uma brincadeira. Claro que quando a gente se disponibiliza para sentar com uma criança, com um jovem, né, a gente precisa se preparar primeiro. Será que eu quero, nesse momento, sentar e fazer isso, né? Eu tô com cabeça para me entregar, para estar presente, né? Porque quando eu tô presente, eu viajo nas ideias deles também, porque daí eu deixo de ser adulta, sabe assim, adultas cheia de rigidez, né? Cheia do tenho que, e aí eu me permito essa liberdade
de estar atenta, de ficar ali presente, né? E conseguir fazer uma rotina para a família de organização, né? Pode ser com lápis de cor, pode ser com cores, pode ser do jeito que as crianças trouxerem. É tão legal e é tão rico quando a gente se permite aprender com estes serzinhos, né? E pode ser até um adolescente que mora junto com a gente. Porque a gente, às vezes, sem perceber, fica fazendo tudo no piloto automático, né? E vai entregando tudo na mão. E aí, quando aparece a oportunidade deles construírem algo para cooperar em casa, né? Antigamente, antes da pandemia, eu acho que era você tem que ter responsabilidade, você tem que ajudar em casa, né? E eu não gosto muito dessa palavra ajuda, não, que eu falo assim: se você mora junto, você precisa fazer alguma coisa, cooperar, cuidar do espaço que você utiliza junto, né? E aí, quando ele percebe que ele tem poder de fala, que ele é escutado, né? E que ele pertence mesmo àquele espaço, ele faz atividade. Ai, a Cris fez uma pergunta tão ótima: o que uma criança fala? Ai, ô Fê, tem Oi. alguma. O pessoal está perguntando, né? As pessoas estão participando. Tá, mas eu tô deixando Cantar, você explorar. falar à vontade, explorar, e eu volto aí nos comentários dele, Tá. se você Que eu quiser. estou indo aqui para a segunda parte, né? É 3h30, Fê, mais ou menos? Agora são 3 horas, até o momento que você sentir. Disso que você Tá. está falando, a Priscila, ela colocou assim, que quando a escola parou, ela ficou num misto de alívio pela prudência da escola e o desespero de Uhum. como ir organizar a agenda de trabalho, que é justamente o que você falou da rotina, né? De como a gente se... Sim. E porque também quando se trabalha numa empresa, às vezes a instituição ela esquece dessa pessoa que trabalha lá no papel profissional, que ela tem outros papéis, né? E nesse momento de crise, o quanto também é difícil a gente ter que dar conta de uma instituição de trabalho, né? O medo de ficar sem aquele trabalho e não conseguir manter a casa, não conseguir, né? A preocupação financeira também, né? Então, o quanto é importante também a instituição que emprega lembrar que as pessoas são humanas, que eu ouvi um podcast de uma empresa de TI falando o seguinte: home office não é a mesma coisa que trabalho remoto. Uhum. Trabalho remoto, eu posso ir num café e levar meu note e trabalhar lá. Agora, o home office, eu tenho toda a dinâmica da casa para dar conta, além do trabalho do escritório, né? Então, assim, se não tiver um momento de falar assim: olha, gente, as coisas mudaram, está acontecendo isso, de ter essa conversa de clareza, com muita clareza. A mamãe precisa fazer isso e fazer isso, né? Então a gente precisa se ajudar nesta organização. E a outra coisa é também, que eu venho conversando com as pessoas, é qual é o seu limite com a empresa, né? Qual é o seu limite? Qual que é a sua carga horária? Uhum. Né? Então, assim, o quanto que você dá conta, né? Você cumpre além da sua carga horária. Então, assim, como que eu posso falar com delicadeza, falar com clareza as coisas que eu posso adoecer Até também, porque, né? né, se muitas empresas, por conta de terem afastado, né, pela MP, a medida provisória que foi liberada pelo governo em abril, se eu não me engano foi em abril, março, abril, de que nós poderíamos suspender o contrato de funcionários ou até mesmo reduzir a carga horária. Só que para quem ficou trabalhando, ficou pesado, né, porque aumentou Sim, ainda mais a quantidade de trabalho.
Então, além de tudo, né, além de tudo, todo o contexto dentro de casa ainda está dando conta do que já fazia e ainda mais, né, o que acumulou funções. Então, acumulou. É bem complicado. Exige da gente uma organização, né, no tempo e também aprender a saber a falar não, né, que é bastante complexo muitas vezes. Exatamente. Né? Porque Sabe o que eu mesma, aprendi, né? Fê? Eu falo isso para as pessoas que eu atendo que têm essa dificuldade de falar não, porque eu tinha muito essa dificuldade de falar não. E eu ficava com raiva com quem conseguia falar não. E não é importante para o filho também. Uhum. É muito importante. Agora eu não posso. E aí eu fiquei pensando assim, né? Eu falei assim, ai, quer saber? Não, eu tenho dificuldade de falar não, então eu posso pensar e agir que eu vou falar sim para mim. Eu vou falar sim para o meu momento de descanso. Sim, que eu quero ouvir uma música agora. Sim, eu quero assistir uma série e você vai para lá ficar no seu canto, sabe? Porque é importante também. Eu tenho Eles vão uma aprendendo a falar sim para eles também, bem, né? bem importante mesmo. Dá o limite, né? Porque quantas vezes a gente fala não para a gente, né, e sim para o outro, e muitas vezes a gente Exatamente. fica frustrada, né? E isso para qualquer pessoa, sendo o chefe, que a gente está com medo de ser mandado embora, mas com os nossos filhos, marido, seja lá com quem for. Existe uma técnica que eu aprendi no passado e eu vou ensinar a vocês, que é assim, Que ótimo. é o falar não sem falar não. É assim, eu adoraria poder te ajudar. É que neste momento a mamãe vai trabalhar. Uhum. Ótimo. Ai, tá sem som. Tá sem som. Tá sem som. Tá assim, ó. Ana desativou o som. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Tá. Ana desativou o som. Saiu o som. Estamos ouvindo. Eu não tô ouvindo ninguém. Eu não tô ouvindo. E agora? Eu tô te ouvindo bem, Simone. Agora eu ouvi. Ah, mas será que é só do chat? Tá todo mundo me ouvindo? Tá bom. Fê, fala alguma coisa. Fê? Então, eu vou continuar, ó. Eu acho que eu escuto as pessoas, né? Ouvi o Zé Maria, individual. Então, vamos lá. A Cris fez a seguinte pergunta: o que uma criança fala quando paramos para observar suas possibilidades? Eu sou bem suspeita quanto a isso, né? Mas ela fica tão encantada. Eu ouvi uma coisa tão bonita ontem, e eu acho que é isso de fato que acontece. Quando a gente tem o brilho nos olhos, a criança percebe o nosso brilho no olho dela, na ação, né, que ela tem. E aí ela consegue se desenvolver, ela consegue falar dos sentimentos, e ela fala dos sentimentos dela, seja de qualquer idade, né? A criança, o jovem, o pré-adolescente, ele se expressa tanto com raiva, tanto chorando, né? E aí, quando a gente para olhar, aí é um espetáculo, né? Porque daí ele fica assim, puxa vida, eu sou importante. Ela de verdade está me vendo, né? Ela está acreditando na minha capacidade, né? A questão da autoestima, o quanto só olhar, né? E quando eu falo só olhar, é integralmente, né? É um olhar sem julgar, e a gente precisa treinar isso, né?
é um olhar sem julgar, é uma escuta sem julgamento, que é um treino. E é um treino que eu penso que começa com a gente, né? Quando, eu não sei quem foi que perguntou, que escreveu, Milena, que foi um alívio, algumas pessoas que eu li ali, né? Eu estou tentando me organizar, mas ainda tem um misto de emoções, não sei se vai ficar ajustado. Tudo bem, está funcionando, está dando certo, né? Tenho certeza que não é assim somente na sua casa. Tem muitos lugares assim, né? Eu falo que eu estou de cigana, tem coisa minha em 3 lugares. E aí, o que é mais importante é assim, não ficar sofrido e eu não carregar uma culpa, né? E quando eu achar que está pesado, divide essa emoção. Puxa, gente, hoje eu não tô legal, né? Tem um livro tão legal, infantil, que chama, se eu não lembrar o nome direito, depois eu passo, O Monstro das Cores, né? Tem uma hora que ele aparece todo pintado de várias cores, e cada cor representa uma emoção. Mas ele está tão no caótico, igual a gente fica às vezes, nessa. Eu acordo bem, daqui a pouco aconteceu algum pepino no trabalho, eu já fico mal-humorada, né? E aí o filho derrubou um negócio todo no sofá e manchou todo o sofá, e eu, né? E vai gerando nisso aí o monstro das emoções, ele fica todo colorido. E aparece uma criança e fala assim para ele: desse jeito não dá. Vamos organizar isso daí e botar todas as emoções nos lugares que elas devem permanecer. E ela vai separando as cores, né, para que ele consiga ficar rosa, porque ele fica encantado pela vida, apaixonado pela menina, né? É muito bonitinho. Então, assim, acho que o mais importante é como a gente se sente e diminuir essa carga de culpa. Quando eu falo do brincar, é que isso pode acontecer de uma forma leve, desde que isso seja leve para mim, desde que o meu olhar seja tudo bem o que dá para fazer. Tudo bem, hoje eu consegui fazer isso, né? Teve um dia, eu vou dar um exemplo, que teve um dia que eu estava tão assim, eu tinha atendido muitas pessoas, estava com a cabeça cansada, né? E eu só queria tomar banho. Só que as duas que estavam na sala, elas ficam com saudade. É só assim, o quarto e a sala. Eu fico no quarto, aí quando eu abri a porta, assim, elas, mamãe! Aí eu olhei e falei assim, gente, eu preciso tomar banho. E aí elas entraram no banheiro comigo, eu falei assim, mas eu quero tomar banho sozinha, né? Só que elas entraram num movimento corporal. A Ana Cristina já foi educadora das minhas 2 filhas, então elas conhecem muito bem as duas. Elas entraram no movimento cantando, daí eu olhei assim e pensei rapidamente, puxa vida, né? Eu fiquei trabalhando o dia inteiro, eu não entrei, não saí para dar um beijinho, né? Não tive contato com elas. E aí, como que eu vou tomar banho sozinha? Tá bom, eu vou lá. Aí elas estavam cantando, daí eu falei assim: vamos lá, pessoal, imitando uma minhoca. E aí elas foram saindo, imitando minhoca, imitando borboleta. Agora todo mundo virou borboleta. Eu virei borboleta também. E aí eu fui dançando com elas, fui criando bicho que eu lembrava, inseto, qualquer coisa, né? Então, assim, são 2 minutinhos, sabe? Assim, é uma mudança de reação. Quando eu falo de uma resposta nova do psicodrama, é que às vezes eu poderia falar assim: ai, gente, na boa, eu tô cansada e eu quero tomar banho. Vai, vaza, né? Então, assim, por que eu vou falar isso se eu posso falar de uma outra forma? Tem momentos que vai o vaza mesmo, né? Mas tem momentos que pode ser leve para a gente e a gente não vai ficar com culpa depois, não vai se arrepender, né? Então eu acho que o brincar e o brincar do adulto, o brincar do adulto é tão importante para a gente como resgatar, né? Dar alimento para a nossa criança interior, né? A nossa criança, ela mora dentro da gente. Se a gente não dar as mãos para ela, como canta o Milton Nascimento, né, na música Bola de Meia, Bola de Gude, se a gente não dá a mão para ela, é difícil conviver, né? Então,
Olha como a criança, ela traz energia, ela traz novas respostas. Para a criança, tudo é fácil de resolver. Vocês já repararam isso? Né? A gente, às vezes, a gente adulto, né, que eu falo, pode, sei lá, quebrou um copo. Ai, caraca, quebrou esse copo. Daí a criança responde assim, mas só foi o copo que quebrou? Não dá para comprar outro, se precisar? Tipo, não tem outro copo? Né? Então, assim, o quanto, às vezes, a gente se exalta e essa exaltação faz a gente implodir, né? Eu falo que a gente implode, porque deve explodir tudo por dentro, essa emoção, né? Então, o brincar, resgatar a brincadeira, neste momento de pandemia, não é o dia inteiro, gente, que a gente vai brincar, não é, né? Mas como que a gente brinca com a gente quando acontece alguma situação ruim? Como que a gente olha para aquela situação que às vezes a gente não sabe o que fazer e fica assim, ai, meu, né? Ao invés de tudo bem, pode sentir raiva, porque de repente na hora dá raiva mesmo e é importante a gente sentir, né? Mas assim, como que eu vou resolver isso? Eu preciso sofrer com isso, tem que sofrer agora, tem que sofrer depois, né? Como que eu posso integrar? Como que o meu dia a dia pode ser menos pesado? Eu acho que é um pouco disso, né? Porque quando tem muita reclamação, né? Já que o nosso tema aí do webinário foi a questão do vínculo afetivo, né? Quando tem muita reclamação, as pessoas se afastam. Quando tem muita crítica, as pessoas se afastam. Crítica que eu digo não está certo desse jeito, não está certo daquele jeito. Ai, não é desse jeito que é para fazer, né? Então é importante, muito importante, a gente aprender a desapegar da nossa forma de fazer. Porque aquele outro, aquelas outras pessoas que estão com a gente naquele momento, neste momento, tem outras formas de fazer, né? Eu era encanada assim com estender a roupa. Quando eu casei, tinha uma ordem para estender a roupa e um critério, sei lá, que eu acho que eu aprendi desse jeito com a minha mãe. E aí, meu marido estendia do jeito dele. Daí nossa, eu ficava muito nervosa. Mas daí ele virou e foi. Aí eu cheguei depois de muitos anos de terapia também, né? Não foi fácil assim, não. A minha terapeuta virou para mim e falou assim: qual que é o objetivo de estender a roupa? Secar. Ela, então, se é secar, cada um vai estender do seu jeito. Eu fiquei com muita raiva na hora, né? Porque eu achava que era o meu jeito, que era o certo. Então, nesse momento, eu estou aprendendo tanta coisa com as crianças que tem novas formas de fazer a mesma coisa. Né? E que cada um tem o seu jeito de construir as atividades. Né? É importante a gente prestar atenção no que é importante a gente se apegar, né? Na forma de fazer, na forma de pensar. Ah, eu não concordo com isso. Que bom que você não concorda, mas espera ele terminar de falar para você ouvir o ponto de vista dele. Claro que quando a gente fala de valores, né, de valores morais, de outras questões do certo e do errado, né, é importante ele identificar o que está certo, o que é errado e qual a consequência. Mas sei lá, eu gosto de tal coisa, né? Às vezes a gente está tão enrijecido no nosso pensamento que a gente não escuta. Então, quando eu falo do brincar, é esse movimento de brincar com a gente, da gente tentar outras formas de ouvir, outras formas de pensar, fazer coisas de outras maneiras, né? Experimentar, fazer movimentos como das crianças, né? Quando puder, se rastejar no chão igual uma minhoca, sabe assim? Eu imagino que vocês vão achar várias coisas, porque aqui eu acho várias coisas quando eu viro minhoca. E aí, não tem a bronca, tem um achado, né? Ui, olha o que eu encontrei aqui. Então, assim, quais as possibilidades
que eu, nesse momento, com essa rotina, de cabeça para baixo, quais as possibilidades que eu me dou para tentar ter momentos de tranquilidade, entende? Pode ser um pouco complicado, porque a gente precisa aprender enquanto adulto, né? A resgatar a nossa criança, a falar besteira. Eu dou tanto fora aqui, né? Porque eu tenho uma pré-adolescente, mas tudo bem, eu falo que eu sou a mãe que ela vai ter que pagar mico, né? E essa sou eu. Né, Zé? O Zé me conhece, ele já sabe como que eu sou, mas tem limite, ela me coloca limite, é tão legal isso, né? Então, quando a gente fala dessa questão do vínculo e da brincadeira, eu só crio vínculo quando eu conheço o outro. E eu só conheço o outro se eu permito também ele me ver como humana, cheia de falhas, né? A mamãe não sabe tudo. E é importante que a mamãe também queira aprender com o filho, né? A mamãe não tem que saber tudo, nem a mãe, nem o pai, nem a avó, né? A gente está nesse grupo de internet, gente, que é tão engraçado, né? Eu estou sentindo que eu estou falando sozinha, mas eu estou vendo vocês, né? É tão engraçado porque quem um dia imaginar que a gente ia se ver desse jeito? Imagina, eu gosto de tocar, né? E tá muito, ao mesmo tempo tá esquisito, mas tá bom, né? Então, assim, quantas coisas a gente aprende ao longo da vida. E os filhos, tô falando de filho porque faz parte do webinário, mas pensando no momento atual, todo mundo que mora junto hoje ensina de alguma forma e aprende, né? Eu acredito que nós, enquanto seres humanos, enquanto a gente está vivo, a gente aprende todo dia e ensina todo dia se a gente assim quiser. Basta a gente estar aberto para aprender, né? Os filhos ensinam a gente o tempo todo. Quando elas me colocaram limite, é tão engraçado, né? Eu gosto tanto de amamentar. Também tenho dificuldade de brincar. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu não gosto de brincar de boneca, gente. Né? Eu nunca gostei. Eu sempre destruí todas as minhas bonecas. Eu fazia cirurgia. Arrancava cabeça, arrancava cabelo. Nunca ficava boneca bonita, né? Que ótimo, porque eu estava tomando banho e ia falar exatamente disso, né? Então, assim, eu não gosto de brincar de boneca. Eu que não gosto. E eu falo, a Maricia é uma fofa. E eu falo para ela, a B gosta muito de brincar de boneca. Então, quando ela me chama de para brincar de boneca, eu falo assim, ai, minha filha, a mamãe não gosta de brincar de boneca, tá? Mas a gente pode, sei lá, a gente pode plantar bananeira, a gente pode dançar, a gente pode correr, mas brincar de boneca, eu não brinco de boneca. Quem brinca de boneca com ela é o papai. Né? Teve época de pole, eu não brinco porque eu não gosto de falar, eu não gosto, né? Não gosto, eu gosto de me movimentar, gosto de brincar de pega-pega, e tudo bem, ela aceitou, porque daí eu falei assim, olha, não são todas as crianças e não é todo mundo que gosta de brincar da mesma brincadeira que a sua. A gente vai encontrando outras brincadeiras, mas quando tem assim, ó, eu tenho dificuldade de brincar, né? Com o que eu me divirto? O que eu posso lembrar? Ou o que eu já fiz que me deixa leve, que me deixa num momento divertido, que me deixa num momento de essa sensação, sabe, que a brincadeira traz, de euforia, né? O que eu posso fazer que eu posso me aproximar dos meus filhos também, né? Essa moça da Casa Moara, ela falou o seguinte, olha lá que sensacional. Eu também prefiro brincar com o Darth Vader, né? A moça falou que na casa dela o tio brincava de boneca com as crianças, né? Então, assim, é encontrar como que eu me sinto bem, porque a brincadeira, quem vai propor é a criança, né? Eu estava falando com a Fernanda e eu falei que eu tenho uma cola aqui. Depois eu vou passar 3 indicações para vocês. Tem um site que chama Lunetas,
que é ótimo, a gente aprende todos os dias ali, são profissionais excelentes. E tem uma educadora, documentarista, o nome dela é Renata Meirelles, ela fez um documentário que chama Território do Brincar. É sensacional, tem na plataforma Videocamp, o Videocamp está liberado, tem vários documentários liberados lá, e ela diz o seguinte, ó, a brincadeira para a criança é quando ela se estabelece como ser, ela e a si mesma na sua potência máxima. Nós, enquanto seres humanos, somos uma potência de criatividade, né? E o brincar permite que esta conexão consigo e com o mundo aconteça o tempo todo. E aí ela continua dizendo o seguinte: a criança, ela não brinca para se tornar algo, ela é, na brincadeira, uma conexão com ela mesma. E olha só que importante para nós adultos. E para o adulto, ao brincar, ele entra em contato com o próprio eu. A brincadeira pode conectar o adulto com a sua própria expressão, né? Eu acho que quando a gente se permite brincar, e brincar, o que é o brincar, né? Brincar é fazer alguma coisa gostosa, que a gente não se julga, que a gente se diverte, que a gente pode ser, né? Eu acho tão importante é quando ela percebe como ser. Então, quando a gente brinca com autenticidade, não se importando com o que o outro vai pensar, eu tô dançando para mim, sabe assim? Porque eu dançar pode ser uma brincadeira. Eu tô dançando para mim, porque eu quero me sentir bem. Então, é quando eu estou sendo eu, a minha essência, né? E aí, quando eu dou a mão para minha criança, porque às vezes a minha criança interna, ela não pôde dançar. Então, essa é uma oportunidade também de dar a mão para ela e deixá-la dançar, né? Sei lá, às vezes na infância tinha outras responsabilidades, não viveu completamente a infância, não sei, né? Mas assim, o quanto eu aproveitei da minha infância e o quanto eu posso resgatar, ou eu não aproveitei, mas eu quero aproveitar agora, né? Como que eu posso fazer isso? Eu acho que é isso. O que mais? Então, só uma coisa, né, para eu falar do. Aqui, ó. A Ana Cristina, que é a Cris, eu sou fã, gente, da Cris. Perfeita essa fala, se percebo que aqui em casa os ritmos de cada um demonstram até onde podemos acessar os limites e o afeto do outro. Uma aprendizagem constante. Quando ela fala do afeto, né? Eu não sei como que vocês são enquanto adultos, mas o adulto tem uma coisa, depois que eu me tornei mãe, eu sempre pedi, eu nunca cheguei pegando nenhuma criança, nem beijando nenhuma criança, nem assim, já chegando, sabe, chegar chegando nas crianças, só porque são pequenas, né, ou bebês. Eu sempre olhava assim no olhinho dela. Se ela, imagina um bebê tá aconchegadinho lá no colo da mãe, eu jamais tiraria esse bebê do colinho da mãe, só porque eu estava com vontade de pegar, né? Então, eu acho que as crianças elas nos colocam limites o tempo todo, do jeitinho delas, e a gente, no lugar de adulto, em alguns momentos, ultrapassa, atropela. Por quê? Porque eu não sei em que determinado momento a gente, com a nossa cabeça, acha, na onde que a gente aprendeu isso, né, que criança não sabe de nada, não tem sentimento, né, mas a gente já nasce com sentimento, já tem desde a barriga, né? Então, assim, é tão importante, quando a gente olha para o outro ser humano, quando a gente olha de verdade, seja de qualquer idade, idoso a bebê, ele vai expressar o que ele deseja, né? Da mesma forma que quando a gente para no espelho, de verdade, com honestidade, com sinceridade, eu vou olhar para mim e vou falar, puta, hoje eu não tô legal.
Aí hoje eu olhei para mim e falei assim, hoje eu vou botar um batom vermelho. E aí eu pensei assim, e não é, né? É tão legal o batom. Eu não sou uma pessoa muito vaidosa, mas eu acho que o batom vermelho me dá uma força. E eu quis hoje, né? Então hoje eu quis, porque normalmente eu não tô. Mas é esse, né? Eu só vou conseguir formar vínculo se eu aceitar a emoção, o sentimento que eu tô naquele momento e eu olhar para aquele ser humano que está na minha frente, né? E eu posso olhar só 2 minutos. Quando eu olho 2 minutos, olhar de verdade inteiro, assim, eu sei o que está acontecendo com ele. Se está bem, se não está, se quer que eu fique perto, se não está, né? A minha filha pequena fala assim para mim, mamãe, eu não quero abraço hoje. Eu, bem no dia que eu quero amassar, né? Ai, tudo bem. Opa, né? Tudo bem. Agora, a Helena é grude. Eu falo que aqui em casa tem 2 gatos e 2 cachorros. Porque cachorro gosta de ficar em cima, né? E o gato é no tempo dele. Eu sou gato também. Então, eu e Beatriz somos gatos. Meu marido e Helena que são cachorros, né? Porque gosta de ficar grudado. Mas eles aceitam quando falam assim, ai, gente, eu preciso de espaço. Né? E tem um jeito de falar. Então, assim, de que forma? Acho que o mais importante da nossa conversa é assim, de que forma que eu me faço presente comigo para eu estar com o outro e que não precisa ser o tempo todo, porque cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua responsabilidade, né? Mas se eu já fico inteira 5 minutos, é bom para mim e para ele e para todos, né? Fê, eu tenho dicas. Eu fiz um slide de dicas de referência, mas se você tiver alguma pergunta para eu responder. Tem um comentário aqui do Zé, que ele deixou também uma indicação do Facebook do Nova Escola, que tem muitas atividades para se divertirem com os pequenos. A Marici falou que o batom vermelho empodera. E que ela respeita bastante o jeito das crianças, né? Esperando essa abertura dela. Deixa eu ver o que mais. Tivemos bastante comentários aqui, sim. A própria Ana disse que achou a sua fala perfeita, que na casa dela os ritmos de cada um demonstram onde podemos acessar os limites e o afeto do outro, uma aprendizagem constante e incrível. A Milene comentou que tem dificuldade de brincar, que só sabe brincar de coisas sérias, né? E, de fato, muitas vezes a gente perde a mão, né? É um desafio para nós mesmo resgatar. Vamos fazer uma atividade só de brincar para adulto. Seria legal. Mas aí vai ter que ficar todo mundo de pé. É sério? Hoje mesmo? Gente, agora? Vocês não gostam de brincar? Olha lá. Porque assim, olha que engraçado isso, né? Adoro. É um riso nervoso, Fê? Não, é um riso de... E agora? Eu tô toda conectada. Também, mas eu topo. Quem topa? Coloca aqui nos comentários. Quem topa? Mas não é assim, ó. Tem tanta coisa. O que eu fiz? Atender criança é sensacional, né? A gente estava fazendo uma atividade, aí eu falei assim, quer saber? Vamos fechar. Oh, que maravilha! A Cris é boa também no movimento, hein? Zé Maria também. E aí a gente a gente tinha que construir alguma coisa desenhando de uma forma diferente. Como? Aí a gente já está longe. Eu falei assim, não, seja ousada. Aí ela falou assim, já sei. Fecha, bota o papel, bota o lápis no papel. Botei. Fecha o olho. E ela, faz movimentos fluidos. Aí eu, nossa, quantos anos você tem, né? E ela, não é para fazer com ponta, mas aí ela dava os comandos de para, mas ela também estava de olhos fechados. E a gente se confiou
que nós estávamos de olhos fechados. Então, na brincadeira, tem muita confiança. É verdade. O brincar precisa de entrega, né? E o dia a dia, a gente precisa dessa entrega. Por isso que é a questão da presença. Oi, Fê? Estamos todo mundo esperando as suas instruções já. Verdade, vocês querem ficar sentados. Ó, é uma coisa simples. Tá todo mundo olhando para a câmera? Você quer que eles liguem a câmera também ou não precisa? Ai, vai ser muito engraçado. Só deixa o som desligado e vamos ligar a câmera, então. É porque o som dá interferência. O que vocês acham de ligar a câmera? É legal todo mundo ver. Então vamos. Criança, a minha câmera está ruim. Quem quiser pode ligar, tá bom? O que eu vou fazer? Depois disso, a gente fala um pouco sobre isso. Eu vou indicar, eu fiz um slide para indicar algumas referências, e eu tenho um poeminha para ler para vocês, referente aos cuidados aí do Dia das Mães. Tá bom. Então, tudo bem, pessoal? Tá todo mundo sentado? Então, vamos soltar os ombros. Vamos sentar, né? Porque... E solta bem, sabe? Sabe soltar bem de criança? Imaginem, gente, que vocês têm 5 anos. Porque senão não dá para brincar, né? Com 44, eu tenho 44. Então, vamos lá. Mas acho que meu lado criança é muito ativado, né? É só criança, adolescente e idoso. Meus idosinhos também brincam. Então, vamos fazer assim, ó. A gente está se vendo do pescoço para cima, né? Pescoço para cima. Então, os nossos braços precisam ficar, sabe, no pescoço para cima. Tenta fazer movimentos que vocês nunca fizeram na vida. Se as crianças estiverem olhando, elas fazem junto. Isso aqui é o que a gente faz sempre, né? Isso aqui no show, tipo Roberto Carlos, aí vai para lá. Agora a moda é Now United. Então, vai ser. É para suar. Aí, tenta sentir assim, pensar, né? Qual é a sensação? Tem gente que pode estar com problema no braço, não fica mexendo muito o braço. E aí, vamos mexer o rosto assim. Vocês têm o hábito de fazer careta? Quem tem hábito de fazer careta? A Mari já tirou o óculos. Ai, que delícia, gente, ver vocês. Eu tô com calor. Já deu calor. Milene, olha que gente bonita. Então, vamos lá. Careta. Eu duvido alguém fazer uma careta de criança arteira. Todo mundo tem 5 anos. Vai ver! Agora, essa criança, ela fez arte em casa. Ela pegou uma lata de tinta que estava em cima ali do negócio do tanque, caiu tudo na roupa que estava de molho. Qual é a cara dela? Agora, um amigo dela vai chegar em casa. Um amigo dela vai chegar. Só que ele vai fazer uma pegadinha. Então, ele está pensando na pegadinha que ele vai fazer para o amigo. 5 anos, a criança tem 5. Bolo de chocolate. Vamos pensar agora que essa criança já cresceu e está com 10. 10 anos, né? 10 anos, porque assim, né? Enquanto 5, ela ainda se solta. Aí 10 anos já começa, sei lá, acho que ouviu muito não, mas essa daí não ouviu muito não. Essa daí ela quer ser criança ainda com 10 anos, né? Vamos ver. Descobriu um jogo novo na internet, mas não mostrou para os pais ainda. A mãe chegou.
E aí, gente, né? O que a gente faz, né? Eu gosto muito de pular, sabe? Mas eu não vou fazer ninguém pular aqui, não, tá? Depois eu mando, porque assim, ó, isso é só um recortezinho, né? De como a gente pode e fazer no espelho com criança do lado é tão engraçado. É muito engraçado, porque daí ninguém consegue ficar sério, porque tem um seriado que eu gosto, que é do meu tempo, sei lá, de muitos anos atrás, Eu, a Patroa e as Crianças. Quem conhece? Eu. Gente, as crianças assistem, não é para ver o programa, é só para me ver rir. Porque eu choro de rir, né? Eu choro horrores de rir. A Mas Milene eu acho falou que ela super conhece, a Elizabeth que adora. eu amo Eu, a Patroa e as Crianças. Mas aí, e é isso, sabe assim, ó, é uma série anos 80, né? Essa série? Eu acho que 90. 80, 90? 90, Mari? Então, mas assim, a Helena tá conhecendo agora comigo, né? 3 é demais. Então, assim, não é uma brincadeira corporal, não é uma coisa física, um movimento físico, mas faz parte do meu mundo. E é também como eu me divirto, né? É o meu momento de lazer, é o meu momento de desestressar a cabeça, e é o momento dela conhecer o que eu vivi, né? Do que eu gosto, o que eu gosto de assistir, que música que eu escuto, né? E ela chega para me contar o que ela está ouvindo. Né? Então, assim, eu estou ouvindo uma banda que chama Now United agora. Que sei lá o que parece, mas é todo mundo bem bacaninha, né? Então, eu acho que é essa forma. O brincar não precisa ser de um jeito só. Né? O brincar está na leveza de como a gente leva as coisas. Então, até um trupicão em casa, ao invés de falar assim, caraca, opa, tem um negócio aqui no chão, né? Porque a criança ela vai rir. Né? Agora você vai dar, tá rindo de quê? E também, se não se machucou, né? Ok, pessoal, como é que foi aí? Foi muito bom, sim, né? Você tocou em pontos assim muito importantes, como o afeto, a comunicação com o afeto, né? Sem autoritarismo, né? Porque muitas vezes, né? Nós pais, pelo menos eu já vi muito isso, né? Quem manda aqui sou eu que sou a mãe, né? São falas que invalidam as crianças, né? E a gente que é psicóloga, a gente sabe os prejuízos, né, psicológicos ocasionados quando eles vivenciam um ambiente invalidante. As crianças, elas precisam de validação, né? Isso mesmo, que bom que você fez assim, vem aqui que eu vou te ensinar, né? Tá ótimo essa Tenta forma. fazer do seu jeito, né? Tenta fazer primeiro, faz do seu jeito. Exatamente. Isso, né? Vai ajudando, é muito melhor do que falar, você já é muito grande para fazer essas coisas, para não saber escovar o dente direito, né? Você já tem Exatamente. idade para Nossa, saber fazer isso, né? São coisas então, que aí vão ter. começa, é igual assim, você é muito grande para brincar. Entende? E chantagens também, né? Muitas vezes eu vejo mães, para obter alguma coisa do filho, fazendo chantagem, né? Se você fizer isso, eu vou te dar aquilo. E não é a melhor maneira, né? Muitas vezes a gente está ensinando o filho a também fazer isso. Exatamente. Então, mas aí só percebe quando ele joga a favor dele contra ela, né? Quando a chantagem é com quem ensinou. Né? Às vezes é um caminho mais curto, mas vai ter consequências ruins para os dois, porque ele pode construir relações dessa forma e ele vai sofrer nessas relações, né?
Ô, Fê, eu posso indicar? Posso mostrar? Pode, claro. A gente Gente, já passou um pouquinho do tempo, a desculpem. gente treinou aqui para eu mostrar. E eu treinei de novo com o marido, foi tudo ensaiado. Vai funcionar. Quer ver? Vocês estão vendo? Sim, tá entrando aqui. Então, olha só, ó, eu vou indicar. O Começo da Vida é um documentário Ainda não está lindíssimo. dando para ver a tela. Não, Você tem que apresentar a tela e clicar lá no meio da sua tela. Então, vai lá, apresenta. Eu já vejo a tela. Eu não estou vendo, não. Todos estão vendo? Avisa aqui. peraí. E aí? Eu já vejo a tela. Eu acho que, então... Gente, eu estou vendo a tela mais adicional, não a mesma, é isso? É um slide que... Um slide. Eu não vejo a tela. Sim, eu estou vendo só, peraí. Ninguém? Será que eu fiz Não, errado? tá vendo. A Milene tá vendo, a Fernanda tá vendo. Ah, A Elizabeth tá vendo. A maioria, acho que só eu, então. mas vai ficar, jura? Então tá, ó, são 3 indicações, tá? Então tem esse documentário que tem no Netflix, que é O Começo da Vida. O que tem? Eu sou suspeita porque o documentário inteiro é maravilhoso. Ele fala da primeira infância, né? E o quanto é importante esse olhar, essa comunicação. E esse é para a criança, mas o mais importante é o adulto fazer o que é possível. E aí ele vai saber como fazer, sabe assim? Eu acho que quando a gente entra num lugar de pai, mãe, cuidador e responsável por alguém, a gente precisa estudar, porque a gente não aprendeu ainda, né, muitas coisas. Então, conhecer novas formas de relação, né? Tem esse livro, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, e seus pais ficarão gratos por você ler, é sensacional, que fala dos gatilhos que o adulto identifica, que na verdade, assim, ele dá um exemplo muito bacana de uma mãe que briga com a criança e aí ela lembra que a mãe dela, ela lembra da infância dela. Então, às vezes, o comportamento que a gente tem referente a alguma atitude da criança que a gente não gosta, é porque, de repente, a gente foi vivenciado de uma forma que a gente também não gostou e não conseguiu resolver, né? E o site Lunetas que eu falei, que dá para explorar muito, tem muita informação, tem vídeo, tem bastante coisa bacana, e tem um Spotify do Mamilos que chama Criança na Quarentena. É divertidíssimo, tem um pediatra maravilhoso, esqueci o nome dele, mas fala um pouco dessa questão de vínculo, de olhar, de menos julgamento, de paciência, e fala muito do amor. Né? Eu acho que as nossas relações, né, enquanto houver amor na ação, na intenção, né, a vida fica mais fácil. E o amor primeiro tem que partir da gente, né? O quanto eu me respeito, o quanto eu sei como eu estou, e aí eu posso ter a intenção para com o outro, a ação com o outro. Acho que é isso. Como foi para vocês, pessoas bonitas? Eu adorei, sim. Eu estou muito, muito grata, né? Porque foi muito bonito, inclusive, né? Me fez refletir bastante também sobre a minha maternidade, né? Espero que tenha sido bastante proveitoso para todos vocês que estão aqui na sala. A Mi falou que ela amou. Esqueci do poema. Você fala já. E para todos do YouTube também, né? Que vão assistir depois. Pode falar seu poema. Vamos lá. Peraí agora, Fê, que eu fechei aqui o negócio. Eu fiquei nervosa, gente, mas eu já vou abrir de novo. A Vi está falando que adorou, grata por acolher. A
Si falou maravilhoso, amei, Si, presentão, a Ana disse. Ó, a Marici é uma coisa, a gente se conheceu na instituição onde eu trabalhei. A Cris, a Ana Cris, ela cuidou da B, da minha filha, a partir dos 4 meses, sei lá, Cris. A Beatriz entrou na creche lá da instituição um dia antes de completar 4 meses, quando acabou minha licença. Então, ela foi trabalhar bem cedo. Aqui eu já estou compartilhando ou ainda não? Eu percebi que eu não vejo a tela. Ai, por que eu não consigo compartilhar agora? Pelo jeito não, a Marici colocou. Vai lá em apresentar tela. Não sobe. Lê para nós. Declama. Oi. Então é assim, ó. Depois vai estar lá no YouTube. Chama Se as Coisas Fossem Mães. É um livro, né? Quem escreveu foi a Silvia Ortoff, ilustrado por Ana Raquel. Acho que você deve conhecer, Cris. Se a lua fosse mãe, seria mãe das estrelas. O céu seria sua casa, casa das estrelas belas. Se sereia fosse mãe, seria mãe dos peixinhos. O mar seria um jardim e os barcos, seus caminhos. Se a casa fosse mãe, seria mãe das janelas, conversaria com a lua sobre as crianças estrelas. Falaria de receitas, pastéis de vento, quindins, emprestaria cozinha para a lua fazer pudins. Se a terra fosse mãe, seria mãe das sementes, pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. Se uma fada fosse mãe, seria mãe da alegria. Toda mãe é um pouco fada. Nossa mãe fada seria. Se uma bruxa fosse mãe, seria uma mãe engraçada. Seria a mãe das vassouras, da família vassourada. Se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da água fervida. Faria chá e remédio para as doenças da vida. Se mesa fosse mãe, as filhas, sendo cadeiras, sentariam comportadas, teriam boas maneiras. Cada mãe é diferente. Mãe verdadeira ou postiça. Mãe vovó e mãe titia. Maria, Filó e Francisca. Toda mãe é como eu disse. Tem rainha e princesa. Tem até pai que é tipo mãe. Esse, então, é uma beleza. E é isso. A Cleusa está perguntando que nome é o livro. Como que chama o livro? O livro chama Se Todas as Coisas Fossem Mães. Muito fofo. É muito fofo, né? Se todas as coisas fossem mães. É da Silvia Ortoff. Ai, que bom. Pessoal, muito obrigada, né? Muito obrigada mais uma vez por tudo. Tem sido muito, muito especial esses webinários que nós estamos realizando semanalmente. Eu estou me sentindo sempre realizada, assim, por fazer, muito feliz mesmo, né? E eu, quando convido essas pessoas especiais e vejo elas brilharem, assim, igual foi essa live com a Simone, meu coração, ele fica muito cheio. Eu fico muito feliz que todos vocês participaram até agora. Né? Fico muito feliz que esse material também vai para o YouTube e assim outras pessoas vão conseguir também ver. Né? Quero agradecer demais, Simone. Preciso dar alguns recados agora no final, mas antes eu queria muito te agradecer, te dar parabéns por essa explanação, por todo esse carinho, cuidado que você teve, trazendo essas reflexões tão lindas sobre a nossa relação com as nossas crianças. Obrigada, viu, Fê? Eu agradeço seu convite, seu carinho, né? Toda a Fê é um espetáculo. Muito obrigada, gente, por ficar com a gente até agora, né? Que delícia. É verdade. Obrigada. Estamos sempre por aqui, né, Fê? Estamos. Não sei se todos têm as redes sociais da Harmony.
mas se não eu posso passar para vocês, vocês podem me chamar, vou colocar aqui no chat para que vocês tenham, né, e acompanhem aí o nosso trabalho e aproveitem também quando a gente faz essas lives, né? Obrigada por vocês compartilharem, já vi aqui que a Elizabeth pediu o link, a gente manda. Eu tenho um recado que é assim, essa semana, na quarta-feira, dia 13, nós vamos ter um webinário especificamente para psicólogos. Não sei se tem alguém aqui que é psicólogo. Tem? Coloca aqui no chat, fazendo favor. Que é sobre Viva de Psicologia Infantil. Né? Eu, como sou psicóloga, acompanhei alguns colegas como a Simone. A Simone se virou nos 30 rapidamente aí nessa fase de ter que atender online. Né? Mas não são todos os colegas que têm essa facilidade, esse manejo. E a gente vai fazer essa live, mas a gente também vai dar um curso no dia 20 sobre manejo terapêutico do atendimento infantil. Então, queria dar esse recado para vocês. E por conta desses eventos, na sexta-feira, nós não teremos o webinário especial de quarentena. Será apenas daqui a 15 dias. Então, eu tenho esse recado aí para dar a vocês. Que muito ótimo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Fê. Obrigada, pessoal. Foi ótimo. Ó, que tem bastante psicólogo aí. Tem sim. A gente, então, eu vou terminar aqui a gravação e aí a gente vai dando tchau, conversando aqui com todo mundo, tá? Muito obrigada a todos. Bom.